de manter seus filhos, de cuidar deles, cuidar da tua casa primeiro, isso é pregação. Você ir tomar sorvete com a tua filha, isso é pregação. Você ir no cinema com teu filho, isso é pregação. Como é que tu vai para a igreja, tá pregando, arrebentando com todo canto aí, teu filho não vai para a igreja? Larga o altar e vai para o altar da tua casa, da tua família. Vai inspirar tua esposa, vai inspirar teus filhos. Porque tu pode ganhar o mundo inteiro e perder tua casa, perder tua salvação. Porque tu é um pregador que não inspira, tu não tem uma mulher que te justifica. E somente quem valida o pregador é a esposa. Se a esposa não vai para a igreja, você não está validado. Não está validado nem na igreja, nem nos céus. Quem valida o pregador é a esposa. Quem valida o marido pregador é a esposa. Anota aí. Quem valida o pregador é a esposa. Se a esposa não está contigo, tu acha que tu vai convencer quem? Poxa, porque é normal a mulher gostar do marido, estar com ele ali junto, admirando ele pregando. Por que ela não te admira? Não é porque ela é endemoniada, não é porque ela quer saber de igreja, não é porque ela não te admira. É porque você não é fonte de inspiração para ela. Então larga tudo, desce do pedestal, deixa de orgulho, vai ganhar tua esposa. Vai ganhar tua esposa. Tua esposa tem que ser tua maior incentivadora. Mas para ela fazer isso, ela tem que se sentir amada por você. Ela tem que se sentir bem-quista. Ela tem que sentir adorável por você. Ela tem que se sentir protegida, provida, desejada, honrada, guardada. Não tem como uma mulher não seguir um marido que é desse jeito. Que a ouve, que olha nos olhos. Mulher que tem um marido que olha nos olhos, um marido acessível. Outro nível. Quer um conselho? Larga o altar. Larga a agenda. Porque senão você pode estar pregando, mas vai pro inferno. Porque uma esposa que não segue o marido, ele não tem aprovação, não tem a validação por Deus. Ganha tua esposa primeiro. E não é pregando, não. Ganha sendo um marido extraordinário. Ganha ela sendo um marido top, extraordinário, incomparável, incomum. Porque eu sei que você queria aqui ferramentas para pregação. E essa é uma ferramenta para ser um bom pregador. Tô aqui, mas minha mulher tá aqui. Tô aqui, mas minha esposa tá aqui. Minha esposa não tá comigo hoje porque ela tá numa outra agenda. A minha esposa tá ajudando o círculo de oração, tá ajudando o grupo de irmãs, tá ajudando uma célula, tá ajudando o encontro. Tá aqui, minha esposa tá comigo. Minha esposa tá orando comigo. A minha esposa glorifica quando eu tô pregando. A tua esposa glorifica quando tu tá pregando? A tua esposa ora contigo, se entusiasma quando é tu que vai pregar? Portanto, uma boa pregação não é produto de meia hora de estudo, mas é um produto de anos de estudo, é resultado de uma vida de estudo. Pregador que não tem sede pela busca da palavra do Altíssimo é fraco, seco e desnutrido de informação. Pregador que não ler a palavra precisa se converter novamente ao Evangelho. Na verdade, ele nunca conheceu Cristo. E nunca conheceu mesmo não, porque não tem como conhecer Cristo senão pela palavra de Deus. Não tem como conhecer o Criador senão pelas santas Escrituras. Quando somos apaixonados por alguém, temos vontade de ficar o máximo de tempo possível ao seu lado. Um homem apaixonado por uma mulher fica a noite acordado ao seu lado. Ele procura saber tudo a seu respeito, isto é, do que ela gosta, quais seus sonhos, objetivos, enfim. Todavia, um homem apaixonado por Deus sabe tudo a seu respeito, ou seja, a Bíblia fala tudo sobre Deus. A Bíblia fala tudo sobre Deus. Uma característica de homem apaixonado por Deus, por Jesus, é quando ele é apaixonado pela Bíblia, que procura saber. O próprio Oséias falou, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Jesus no Evangelho diz, errais por não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. O Oséias diz, conheçamos, não só conhecer, mas prossiga em conhecer. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6,3, Oséias 6,4. Precisamos urgentemente de uma injeção de ânimo na vida dos pregadores. Precisamos que eles sintam anseio sem fim de debruçar no estudo da Santa Bíblia. Muitos pastores já não tiram tempo de qualidade para o estudo da palavra. Infelizmente, muitos são indisciplinados com o seu tempo, criam desculpas descabidas
que estão muito envolvidos na obra que não tem tempo para estudar. Isso é conversa fiada, rapaz. E todo pregador também tem que entender que vai chegar um momento que acabou. Ele tem que se aposentar e deixar outros ser ponte para outros. Ó, você não vai ter tempo de estudar, não vai ter mais tempo para se preparar. E tem que entender isso, tem que dar o tempo para o outro. Tem que deixar o outro vir, tem que apostar o outro, tem que treinar o outro. Porque a pregação é produto de empenho, de muito empenho. Por isso, muitos, quando vão para o altar pregar, começam a distribuir desabafos mortíferos. Não estudam, logo não saberá onde levar o povo. Diante disso, o pregador passará 40 minutos gritando sem argumentos, sem coesão, sem informação no microfone, denunciando assim a sua falta de compromisso com a palavra de Deus e com o seu público. Então, tudo isso que gera, se você não tiver um compromisso com a palavra de Deus, você vai ver um pregador extraordinário, foi o Estevão. O Estevão foi um pregador tão extraordinário na Bíblia que ele colocou, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Ou seja, Jesus estava à direita de Deus, pregava com eloquência, com conhecimento, com sabedoria. Pedro também com muito conhecimento, com poder, tal ponto de ganhar 3.000 pessoas na sua primeira pregação. O apóstolo Paulo pregava diante dos filósofos. Então, toda pregação, ela requer trabalho árduo. E se você não estiver disposto a pagar o preço desse trabalho árduo da pregação, você não vai ter êxito na sua pregação. O Elianai Cabral ele diz: um pregador desequilibrado emocionalmente, em momento de grande inspiração no sermão, pode se perder quanto ao objetivo da pregação. A pregação pensada, raciocinada e ponderada previamente sobre a inspiração do Espírito Santo tem uma implicação mais sólida e compreensível. Já em uma pregação de última hora, os pensamentos podem ser vazios e incompletos, pois se baseiam em recursos instantâneos que a emoção oferece. Tá vendo que trágico? E as pessoas sabem que tu preparou uma mensagem rala, uma mensagem naquele dia, de última hora. Outros ainda descaradamente diz que Deus dará a mensagem no púlpito. Este ato mostra a irresponsabilidade, descompromisso e o desrespeito com o público. Não sei se essa expressão me torna menos humilde, mas não tenho vigor para ouvir pessoas sem compromisso com a palavra. Pastores indisciplinados com seu tempo precisam urgentemente voltar aos seminários. Então, temos que saber administrar nosso tempo. Uma vida vivida sem tempo é uma vida vivida com irresponsabilidade. Uma vida vivida sem administrar o bom tempo é uma vida vivida com irresponsabilidade. Pastores, Hernandes Dias Lopes, um dos príncipes dos pregadores aí da atualidade, hoje, presbiteriano, todo pregador tem que tomar da fonte do Hernandes Dias Lopes. Ele diz o seguinte: a maioria dos pregadores ou dos pastores não cultiva a piedade, não tem intimidade com Deus, são secos como o deserto, tornam-se profissionais da religião, perderam seu amor, visão e paixão pelo Senhor e pelo seu reino. Suas mensagens ficam sem vida, maçantes, insípidas e tediosas. Cansar o povo de Deus com a Escritura é um pecado terrível. Um pregador frio e seco é uma grande tragédia. O pregador sem o poder do Espírito Santo presta um desserviço ao reino de Deus. Quando o fogo do Espírito é apagado no púlpito, a igreja se torna indiferente à palavra de Deus e os incrédulos não são alcançados. E vale ressaltar
Vale ressaltar que a pregação avivada não é pregação com gritos. E não estou dizendo que não pode gritar também. Também não estou dizendo que pregação pentecostal é pregação sem grito. Não é isso que eu estou dizendo, também não. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas toda pregação tem que ser uma pregação viva. Uma pregação com bastante nutriente do Espírito Santo. Os pastores precisam entender que se ele for desorganizado, não poderá organizar o rebanho de Cristo. Pelo lugar, sou pastor, sou pregador, não tenho tempo. Então, se você não tem tempo, ou se você não tem tempo para estudar, você também não tem tempo, você não poderá também exigir tempo da sua igreja. Você não terá respaldo para poder organizar ou pedir organização da sua igreja. Então você está preparado para qualquer coisa, menos para cuidar da obra de Deus, porque a obra de Deus ela é organizada, ela é com ordem e decência. Por isso, não existe desculpa para aqueles que não querem estudar. Entenda que o Espírito Santo ele é organizado. A bandeira do Brasil diz lá ordem e progresso, porque só tem progresso se tiver organização. Se tua vida é desorganizada, eu já vejo uma pessoa despreparada e não próspera como você. O Senhor é um Deus de ordem. Se você não tem uma vida organizada, jamais deverá exigir ordem da noiva de Cristo. Hernandes Dias Lopes diz que muitos pastores estão sobrecarregados com atividades eclesiásticas. Eles passam a maior parte do tempo envolvidos na manutenção e organização das suas igrejas, negligenciando uma busca mais efetiva das verdades sublimes das Escrituras. Já o Warren Wiersbe diz o seguinte: o pastor é o obreiro da palavra de Deus. A palavra é um tesouro que o despenseiro deve guardar e investir. É a espada do soldado e a semente do agricultor, mas também a ferramenta do obreiro para construir, medir e reparar o povo de Deus. O pregador é o mestre que usam a palavra corretamente, edificam a igreja de acordo com a vontade de Deus. Mas o obreiro desleixado maneja a palavra de Deus de modo enganoso, segundo os próprios interesses, de acordo com 2 Coríntios 4:2. Quando Deus provar os ministérios nas igrejas locais, infelizmente alguns se transformarão em cinza. Você só chegará até onde você conheceu. Deus não levará você a horizontes que ainda não explorou dentro das Sagradas Escrituras. Neste sentido, é importantíssimo e imprescindível que você busque conhecimento para a seara de Deus. Muitos pregadores ainda criam desculpas descabidas para suas indolências, dizendo que teologia esfria pregador, mas na verdade a teologia simplesmente revela aquilo que o pregador tem no seu interior. Na verdade, a teologia não esfria crente, a teologia revela pessoas mornas, pessoas frias. Né? Jesus falava de geografia. Jesus é muito inteligente, gente. Pensa no meu Criador, no meu Redentor. Jesus era muito inteligente. Jesus ele falava de geografia, falava de ciência, de economia, falava de família. Jesus tinha um conhecimento geral do mundo do seu tempo, contudo, ele foi um pregador de excelência. Jesus conhecia tudo. Raça de víbora, chamou de raposa, Jesus falava das ervas, Jesus falava do milho, Jesus falava do tempo, Jesus falava de investimento, de talentos, Jesus falava de parábola, contava histórias, Jesus conhecia tudo. Jesus pregava aos olhos e aos ouvidos, tanto em palavra quanto em testemunho. Jesus foi um pregador autêntico, pregava com precisão e com convicção. Jesus conhecia as pessoas Jesus conhecia as pessoas do mundo pelo qual ele pregava. O mestre pregava ensinando o céu pelo qual Jesus ensinava o céu pelo lado de fora e pelo lado de dentro. Conhecia as profundezas da terra no mais recôndito da alma humana. Jesus era um pregador extraordinário, um pregador de excelência.
Essa apostila aqui vai estar com você, tá bom? Então você pode pedir alguém da nossa equipe se você ainda não recebeu essa apostila de todo o curso, tá bom? Peço para você que é a sua linha de estudo também. Você vai estar estudando e pode estar com a apostila, você pode imprimir. É importante você imprimir para você estar realizando o seu estudo, tá bom? Professor, e qual o comportamento do pregador no púlpito? Qual o comportamento? O que ele tem que fazer? O pregador diante do púlpito, né? O pregador, o púlpito e o público, né? O que fazer diante disso? Primeiro que o pregador tem que se preparar para o púlpito, porque do púlpito você vai ofertar ou alimentar o público. O púlpito é o barco de pesca do pregador. Todo púlpito, Jesus fazia muito isso, do púlpito, o seu barco de pesca. Os peixes estão sentados, prontos para serem fisgados no anzol ou nas redes da palavra de Deus. Dali o orador tem o poder de salvar e de matar o público que lhe ouve. Então, esse vai ser o grande desafio. Você tem que ter uma linguagem bem delicada, bem trabalhada, tanto para o leigo quanto para o doutor. Tanto para o inculto como para o letrado, para o mestre. E tem que atingir a todo. Você precisa atingir o leigo de tal forma que ele possa entender o que você prega. Você tem que atingir o doutor de tal forma que ele possa ver que você é uma pessoa preparada para falar à altura dele. Porque afinal de contas ele também estudou para a vida, se preparou para isso. Isaías 55, 11 diz que a palavra de Deus não volta vazia. No entanto, vale ressaltar que a palavra de Deus que não volta vazia, logo a sua volta vazia. Por isso se prepare na palavra de Deus. Devemos ser fiel ao que ele nos ordenou, pois assim seremos fiéis a Deus, ao público que nos ouve e a nós mesmos. De acordo com Elianai Cabral, diz que todo o ministério da palavra de Deus tem seu ponto de partida no púlpito, terminando também no púlpito. Por isso, o pregador deve preparar-se o melhor que puder. O resultado da pesca não depende de como você prega, mas o que você prega. Saiba que a palavra de Deus é insubstituível. Nada pode tomar o lugar dela. Então, não são os livros que você leu que você deve pregar. Muito embora você os use. Não são as historinhas, muito embora você os use. Não são as fábulas, as reflexões. Muito embora você os use, não tem problema. Mas a principal fonte da sua pregação é a palavra de Deus. Nem o teu testemunho é mais importante do que a palavra de Deus. Conte, mas não dê ênfase ao testemunho. Dê ênfase à palavra de Deus. Há muitos estilos de pregadores e pregação. Há aqueles extrovertidos, outros são mais sisudos, intelectuais, informais, explosivos, mais calmos, enfim. O que você prega é mais importante do que a maneira como prega. O púlpito deve arder em chamas durante a exposição da palavra de Deus. O pregador deve ser voz de Deus. E para isso, ele tem que ser fiel no que diz respeito à pregação da palavra de Deus. John Stott diz: o pregador expositor é um construtor de pontes, buscando vencer a distância entre a palavra de Deus e a mente humana. Ele precisa dar o melhor de si para interpretar a Escritura com tanta precisão e simplicidade e aplicá-la com tanta arte que a verdade possa atravessar a ponte. O pregador deve entender que este prega um sermão vivo e eficaz. Ele deve manter a chama viva em seu peito. Seja fiel à grande missão que o Senhor entregou, ou seja, ser arauto do seu reino. Pregue com fidelidade, com entusiasmo e com alegria. A mensagem do pregador deve emanar da fonte da sinceridade e da verdade. Ser sincero não significa ser pesado, frio e severo de palavras e atitude. Tampouco usar o púlpito para ferir a dignidade alheia. Seja sincero. Ser sincero é mostrar dignidade, humildade, mansidão e firmeza e atitude. Por isso,
O pregador ele deve ser um, um homem ou uma mulher preparadíssima para este fim. Pregação não é feito para meninos fazem problema, adultos resolvem problema. E pregação é um produto de uma responsabilidade extraordinária que eu e que você precisamos desenvolver para a grande seara do Mestre. Pregar, de qualquer forma, qualquer um faz. Mas pregar cheio da autoridade, com o poder de Deus, somente para aqueles que estão dispostos a crescer na graça e no conhecimento. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like, tá bom? E de comentar aqui embaixo o que você aprendeu, um resumo da nossa aula.